Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós vamos gravar hoje a unidade número 3, né, da apostila Livros Poéticos. A unidade número 3, ela fala sobre provérbios, a excelência da sabedoria. Essa unidade ela é dividida em 4 capítulos. O capítulo 1 fala em busca da sabedoria. O capítulo 2 vai falar o livro de provérbios. O capítulo 3 vai falar sobre a teologia em provérbios. E o capítulo 4 vai falar o ensino para a vida. Então essa é a unidade número 3 que nós vamos estudar na data de hoje. Estou gravando aí, a exemplo das outras apostilas, eu vou repetir novamente, né? O meu material está aqui e eu não me importarei muito de ficar olhando para a câmera, ok? Eu vou voltar minha atenção mais para o material que eu separei, para as anotações que eu fiz, né? Então, de certa forma, maior parte da aula eu estarei lendo o material, ok? Se eu tiver alguma observação a fazer, alguma aplicação, eu farei, com certeza. Porém, o maior conteúdo está escrito que eu achei melhor para ganhar mais tempo e ter mais aproveitamento também no conhecimento passado, ok? Então, a introdução da nossa apostila diz assim: o livro de Provérbios é um manual de sabedoria prática. Sua intenção é ser um manual de sabedoria para a vida. Não se apresenta como um livro que especula sobre a sabedoria oculta, tão pouco distante da realidade humana. Não é uma sabedoria adquirida nos espaços acadêmicos, formais e intelectuais, mas aos pés do Senhor. É um olhar para o viver diário que exige da pessoa uma leitura dinâmica da vida, em todos os seus aspectos. Poderíamos dizer que o livro de Provérbios expressa a arte de viver sabiamente em todas as áreas da vida. O capítulo 1 tem o tema como Em Busca da Sabedoria. O primeiro tópico é definições de sabedoria. O termo sabedoria tem um significado amplo. Expressa, por exemplo, qualidade ou característica de quem é sábio, acúmulo de conhecimento sobre assuntos diversos, erudição, sabência, saber, sapiência, conhecimento natural ou adquirido das verdades ou do que se julga verdadeiro, o conjunto de conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, geralmente por meio de reflexão ou experiência. Sofisticação, conjunto prático de valores e regras que orienta a vida cotidiana de uma pessoa. Filosofia, prudência e moderação ao falar ou agir. Saber e sensatez. Definição de sabedoria. Existem alguns termos hebraicos principais que são utilizados pelos escritores bíblicos para expressar o conceito de sabedoria. Saber o Hokmah, Sakal, Turiá e Binah. Quando a apostila inicia o tema em busca de sabedoria, ela começa estabelecendo algo fundamental. A sabedoria não pode ser entendida de forma simplista. Ela não é apenas conhecimento, nem apenas inteligência, nem apenas experiência. Ela envolve um conjunto mais amplo de elementos que formam a vida do homem. No contexto bíblico, sabedoria é a capacidade de viver corretamente diante de Deus e da realidade. Isso significa que ela envolve tanto o entendimento da verdade quanto a aplicação dessa verdade na vida prática. Uma pessoa pode ter conhecimento e ainda assim não ser sábia, porque sabedoria não é apenas saber, é viver de forma alinhada com aquilo que se sabe. Essa definição fica clara quando lemos Provérbios capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz assim: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras de inteligência, para se obter a instrução do entendimento, a justiça e o juízo e a equidade. Observe que o texto conecta sabedoria com justiça, juízo e equidade. Isso mostra que a sabedoria não é neutra, ela tem um conteúdo moral, ela orienta o comportamento, ela molda decisões. Isso, além disso, a sabedoria também envolve experiência. Ela não é adquirida apenas em teoria, mas ao longo da vida. E isso explica porque a tradição bíblica
na tradição bíblica, os mais velhos eram associados à sabedoria. Não porque idade garanta sabedoria automaticamente, mas porque a experiência, quando acompanhada do temor do Senhor, contribui para a formação do homem. Portanto, quando falamos de sabedoria no livro de Provérbios, estamos falando de algo que envolve conhecimento, discernimento, prática e caráter. Não é um aspecto isolado da vida, é a própria estrutura da vida bem ordenada. Ah, no, no tópico 2, ainda no capítulo 1, vai falar sobre os principais termos ligados à sabedoria, né? E aí aqui ele coloca como sabedoria Rockman, que significa de um modo geral, é entendimento de mestre, habilidade e perícia. Depois ele vai falar sobre o biná, conceito biná, derivado da raiz verbal hebraica bin, que geralmente é traduzido para o português como entendimento ou percepção. O conceito tuxiá, derivado da raiz verbal hebraica ishi, que geralmente é traduzido como sabedoria, conhecimento judicioso, o termo sugere uma implementação daquilo que é vantajoso, em especial a verdadeira sabedoria. O conceito sekel deriva da raiz verbal hebraica shakal, que geralmente é traduzido como entendimento e sabedoria. O substantivo possui o sentido de intuição ou conhecimento intuitivo. Além desses sentidos, ainda podemos ressaltar o sentido de agir cautelosamente ou proceder prudentemente. Walter sublinha que sabedoria é inseparável do conhecimento. Aí ele vai citar uma outra palavra chamada dat. Tal conhecimento deriva a raiz iada, que expressa o conhecimento adquirido de diversas formas pelos sentidos. Em Provérbios, esse mesmo Walker aproxima sabedoria e conhecimento e ele denota da seguinte forma: na maioria dos casos, domínio da experiência por meio do estado intelectual, emocional e espiritual de conhecer existencialmente a ligação autodestino, isto é, agir com base no conhecimento moral e espiritual em decorrência de sua internalização, capacitando, desse modo, aquele que possui esse conhecimento a lidar com o inexplicável e com as adversidades, derribar fortalezas e, desse modo, promover a vida de um indivíduo ou a comunidade. Então, esses estão os termos, né? A apostila mostra que a sabedoria bíblica não é expressa por uma única palavra, mas por vários termos que se completam. Isso é essencial porque cada palavra destaca um aspecto específico da sabedoria. Ah, esse termo Rockman, que ele cita, né, na apostila, esse termo é mais comum e geralmente traduzido como sabedoria, mas seu significado vai além de conhecimento intelectual. Ele carrega a ideia de habilidade prática. Né? Rockman é a capacidade de agir. Essa palavra Rockman, tanto ela pode ser Rockman com H, né? Ou pode colocar um C na frente e um H, aliás, um C na frente, que ela fica como Schockman, é a mesma palavra, né? Então essa Schockman é a capacidade de agir corretamente, de tomar decisões adequadas e de viver de forma alinhada com a realidade. Esse termo, ele é usado, por exemplo, em Êxodo capítulo 31, né, para descrever os artesãos que construíram o tabernáculo lá de Moisés. A Bíblia diz que aliás, no capítulo 31, essa habilidade que esses artesãos precisaram para poder construir todo o tabernáculo e os seus utensílios é a mesma palavra de sabedoria que usa em Provérbios, né? Então, perceba que essa sabedoria ela não é apenas algo espiritual no sentido abstrato. Ela envolve competência prática, né? Quando aplicada à vida moral, Rockman significa saber viver corretamente diante de Deus. Outro termo importante que ele citou é o biná, né, que pode ser traduzido como entendimento. Biná está ligado à capacidade de discernir, de distinguir, de perceber diferenças.
é a habilidade de interpretar a realidade corretamente. Não basta agir, é preciso compreender antes de agir. Provérbios 2:3 enfatiza isso quando diz: se clamares por entendimento, entendimento. Aqui vemos que o entendimento não é automático, ele precisa ser buscado. O outro termo que ele usa é o DAT, né? DAT, D-A-A-T, que significa conhecimento. Mas na Bíblia, conhecimento não é apenas informação. Ele tem um caráter relacional. Conhecer envolve proximidade, envolvimento. E no contexto original, no contexto espiritual, relacionamento com Deus. Por isso, o conhecimento verdadeiro não está separado da fé. É interessante, por exemplo, nós brasileiros, quando a gente ouve falar sobre alguma pessoa, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, vamos falar do futebol, famoso para todos nós brasileiros, Ronaldinho Gaúcho. Se alguém olhar para você e falar assim, conhece o Ronaldinho Gaúcho? Claro, conheço. Conhece o Ronaldinho? Conheço, sim, foi jogador do Grêmio, né? Foi jogador do Cruzeiro, acho que jogador do Cruzeiro também, não lembro, mas foi jogador começou no Grêmio, depois foi para a Europa, jogou na seleção, é um excelente jogador, ele é gaúcho. Isso para nós brasileiros é conhecer. Mas para o judeu ou na cultura judaica, conhecer não é isso. Conhecer na cultura judaica é alguém que entra para dentro da sua casa, para o seu convívio. É alguém que você conhece a mãe, o pai, a história. É alguém que você, quando um judeu diz que conhece alguém, é porque ele conhece os ancestrais daquela pessoa. Ele não conhece só ele de ir em casa, ou de encontrar na rua, ou de ler uma notícia dele. Não, é alguém que ele tem conhecimento profundo dele. Então, o conceito de conhecer para nós brasileiros é algo assim muito raso. Mas no judaísmo, na tradição judaica, não. Conhecer é algo profundo, né? Então, essa palavra aqui no termo de conhecer, essa date, é relacionamento. Então, conhecer Deus é conhecer Deus de forma relacional. É se relacionar com Ele de algo profundo, entende? Então, esse é o termo que é usado. Outro termo central é um termo chamado musar, que significa disciplina ou instrução. Esse conceito é extremamente importante, porque mostra que a sabedoria envolve correção. O homem não nasce pronto, ele precisa ser formado, e essa formação inclui confronto, ajuste e disciplina. Provérbios capítulo 3, versículo 11 é assim: filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor. Aqui vemos que a disciplina não é algo negativo, mas parte do processo de formação da sabedoria. Além desses, há termos como prudência, discernimento e bom senso, que mostra a aplicação prática da sabedoria. Eles indicam que a sabedoria não é apenas um estado interno, mas algo que se manifesta na decisão do dia a dia. Portanto, quando juntarmos todos esses termos, percebemos que a sabedoria bíblica é um conceito abrangente. Ela envolve mente, caráter, comportamento e relacionamento com Deus. Então, esses são os principais termos ligados à sabedoria. Depois, o próximo tópico, ainda no capítulo 1, é a sabedoria no mundo antigo. Né? A apostila também mostra que a sabedoria não era exclusiva de Israel. Outros povos do Antigo Oriente, como Egito, Babilônia, também possuíam tradições sapienciais. E isso significa que a busca pela sabedoria é algo universal. Esses povos produziam textos que tratavam de moralidade, comportamento, sucesso na vida e organização social. Em muitos casos, as semelhanças na forma literária com provérbios. No entanto, a diferença fundamental está no fundamento da sabedoria. Nas tradições do mundo antigo, a sabedoria era geralmente baseada na experiência humana, na observação da vida e na busca por sucesso e estabilidade. Era uma sabedoria centrada no homem. Já na Bíblia, a sabedoria é centrada em Deus. Significa que, embora haja semelhança externa, o conteúdo é profundamente diferente. A sabedoria bíblica não começa com o homem tentando entender o mundo. Ela começa com Deus revelando a verdade ao homem. E essa diferença ela é essencial, porque ela define o objetivo da sabedoria.
No mundo antigo, a sabedoria buscava eficiência. Na Bíblia, a sabedoria busca alinhamento com Deus. Ah, a parte 4, né, do capítulo 1 ainda vai falar sobre a característica peculiar da sabedoria bíblica. A identificação de um pano de fundo em comum para a literatura de sabedoria no mundo antigo gerou um intenso debate sobre a relação e aproximação entre a sabedoria do Antigo Oriente Próximo e a sabedoria bíblica. Com muita frequência, classificam a literatura sapiencial do Antigo Testamento como humanista, internacional, ahistórica e eudomística. Depois de apresentar este contexto, né, o geral, a apostila destaca que torna a sabedoria bíblica única. Né? Nós vamos destacar o que torna a sabedoria bíblica única. A principal característica é que ela é fundamentada no temor do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7 afirma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que toda sabedoria verdadeira começa em Deus. Não existe sabedoria completa fora desse relacionamento. Outra característica importante é que a sabedoria bíblica é moral. Ela não é neutra. Ela distingue entre certo e errado, entre justo e injusto. Ela orienta o comportamento de acordo com a vontade de Deus. Além disso, a sabedoria bíblica é prática. Ela não fica no nível teórico. Ela se manifesta na vida cotidiana, nas palavras, nas decisões, nas atitudes. Outra característica é que ela é relacional. A sabedoria não está separada do relacionamento com Deus. Conhecer a sabedoria é, em última instância, aproximar-se de Deus. E por fim, a sabedoria bíblica é formativa. Ela transforma o homem e ela molda o caráter. Ela não é apenas informa, mas ela forma. Né? A sabedoria de Deus, ela não apenas informa, mas ela forma o caráter da pessoa. Na nossa apostila, né, ele fala que é importante ressaltar que a sabedoria deve ser vista como um fio que perpassa todo o Antigo Testamento e que nos eventos históricos, na lei, nos profetas e na escatologia, a vontade de Deus é transmitida nos moldes da sabedoria. Então, aí depois eu deixo aqui uma questão para reflexão. Vemos que a sabedoria ocupava um lugar central na vida dos povos do Oriente. Pense sobre qual espaço a sabedoria, como listada neste capítulo, ocupa na vida das pessoas no mundo moderno. Para concluir o capítulo 1, né, ao final desse capítulo 1, nós podemos entender que a sabedoria bíblica é um conceito amplo, profundo e integrado. Ela envolve conhecimento, entendimento, disciplina e prática, mas está sempre fundamentada no temor do Senhor. Isso significa que a sabedoria não pode ser reduzida à inteligência ou experiência. Ela é uma forma de viver que nasce do relacionamento com Deus e se manifesta em todas as áreas da vida. Sem esse fundamento, o homem pode até desenvolver habilidade de estratégia, mas não alcançará a verdadeira sabedoria. No capítulo 2, nós vamos conhecer agora o livro de Provérbios. Né? Falamos sobre a sabedoria, agora nós vamos falar sobre o livro de Provérbios. A respeito do livro de Provérbios, nós vamos começar com a autoria e a datação. Né? A tradição judaica, bloco 2, deixa eu só achar aqui a minha anotação para me deixar paralelo aqui, pronto. A tradição judaica atribui a autoria do livro de Provérbios a Salomão. Entretanto, nem todos os provérbios foram escritos por Salomão. Podemos encontrar pelo menos 3 autores citados pelo nome. Primeiro, Salomão, depois Agur e depois Lemuel. Né? Salomão, Provérbios 1:1, Provérbios 10:1 e 25:1. É onde cita o nome de Salomão. Né? Provérbios 31 vai citar o Agur, né? E Provérbio 31 vai citar Lemuel. São aludidos coletivamente como sábios, além de uma seção do livro ser anônima. Aquele Walker, né, adiciona ainda homens de Ezequias, responsável por colecionar e editar alguns provérbios do rei Salomão. Né? Depois vai ter Provérbios de Salomão. O rei Salomão foi o responsável por compor a maior parte de provérbios contidos no livro canônico com este título.
Sua fama como um rei riquíssimo e sábio é evidenciado pelas narrativas de Primeira Reis. Salomão era exatamente sábio, extremamente rico e extremamente afamado por todo o Antigo Oriente. Esse vasto material produzido pelo rei Salomão aponta para sua proeminência na composição do livro de Provérbios, assim como sua seção corresponde ao que podemos chamar de espinha dorsal da obra. Depois, Agur e Lemuel. Agur, filho de Jaque, não é conhecido e tampouco pode ser datado. Acredita-se que fosse um oficial da corte, não um rei. Ele defende a sucessão dinástica e a realeza forte e aconselha seu filho Itiel a não ser um insensato que exalta a si mesmo. Acerca de Lemuel, filho de Massá, também não temos nenhuma informação, no máximo que seja um rei de Massá, que pode ser uma referência a um clã ismaelita ou de um lugar. A datação. A questão da datação do livro de Provérbios foi motivo de intenso debate. Alguns críticos atribuíram à literatura sapiencial, bem como a presença dos sábios em Israel no período pós-exílico, o que colocava em jogo também a autoria salomônica dos provérbios. Contudo, recentemente percebeu-se que essa literatura era um tanto quanto equivocada, haja vista que havia evidências de uma tradição muito antiga de sabedoria, não só em Israel, mas em todo o Antigo Oriente Próximo. Assim podemos datar a maior parte do livro de Provérbios do século X a.C., né, ou 950 a.C., haja vista que Salomão viveu nesse período. Os demais capítulos foram incluídos por escribas, tais como o capítulo 25 e 29, cujo autor é Salomão, mas foram incluídos pelos escribas do rei Ezequias, cerca de 250 anos, ou seja, 700 anos antes de Cristo, depois do reinado de Salomão. Então, a respeito da datação e da autoria, a ideia é que boa parte foi escrito durante o reinado de Salomão, tendo em vista que ele é o maior autor do livro, né? E ele, o maior autor do livro, né? A autoria sendo ele Salomão. Agora, a respeito da estrutura do livro. Depois de entendermos que a natureza da sabedoria e os termos que a compõem, agora precisamos avançar para um segundo passo fundamental: compreender como o livro de Provérbios foi estruturado. Porque se nós não entendermos a forma do livro, corremos o risco de interpretá-lo de maneira errada. Provérbios não é um texto linear, ele não desenvolve um argumento contínuo do começo ao fim, como, por exemplo, uma carta do Novo Testamento. Pelo contrário, ele é uma coleção organizada de ensinamentos reunidos ao longo do tempo, com diferentes autores, diferentes textos, mas unidos por um mesmo propósito: formar o homem sábio. A apostila apresenta essa estrutura em blocos, e nós precisamos respeitar isso porque cada seção tem uma função específica dentro do livro. A primeira grande seção vai do capítulo 1 ao capítulo 9. Essa parte é completamente diferente do restante do livro. Aqui nós não temos provérbios curtos, mas discursos longos. Isso já deve chamar nossa atenção, porque antes de ensinar frases curtas, o livro primeiro constrói uma base. Ele forma a mente, ele molda a percepção, ele trabalha o coração do leitor. Se você observar esses capítulos, do 1 ao 9, vai perceber que existe uma figura central, um pai ensinando o filho. Essa linguagem não é apenas familiar, ela é pedagógica. O autor está colocando o leitor na posição de alguém que precisa aprender, alguém que ainda não está pronto, alguém que precisa ser formado. E aqui está um ponto muito importante. A sabedoria não é natural ao homem. Ela não nasce automaticamente. Ela precisa ser ensinada, recebida e cultivada. Nessa primeira sessão, dois caminhos são apresentados repetidamente: o caminho da sabedoria e o caminho da insensatez. Esses caminhos não são apresentados de forma neutra, eles são personificados. A sabedoria aparece como uma mulher que chama, que convida, que oferece vida. A insensatez também aparece como uma mulher, mas que seduz, que engana e conduz à morte. Isso não é apenas recurso literário, isso é teologia aplicada. O autor está mostrando que as escolhas morais
não são frias e racionais apenas. Ela envolve desejo, atração, inclinação do coração. O homem não escolhe apenas com a mente, ele escolhe com aquilo que ama. Por isso, Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui nós temos um princípio central do livro. A vida é externa. Aqui nós temos um princípio central do livro. A vida externa é resultado da condição interna. O problema do homem não começa nas ações, começa no coração. E a sabedoria, portanto, não pode ser reduzida a comportamento externo, ela precisa atingir o interior. Depois dessa primeira sessão formativa, o livro entra na segunda parte, que vai do capítulo 10 ao 22. Aqui nós encontramos aquilo que a maioria das pessoas associa com provérbios: frases curtas, contrastes direto e declarações rápidas. Por exemplo, Provérbios capítulo 10, versículo 1. O filho sábio alegra o pai, mas o filho insensato é tristeza para a mãe. Esse tipo de estrutura é chamado de paralelismo antitético. A ideia é ensinar por contraste. O leitor é colocado diante de duas possibilidades e precisa discernir entre elas. Mas aqui nós precisamos fazer uma observação muito importante, porque muitos erros de interpretação surgem exatamente neste ponto. Esses provérbios não são promessas absolutas. Elas são princípios gerais. Elas descrevem como a vida normalmente funciona dentro da ordem criada por Deus. Se alguém lê provérbios como se cada versículo fosse uma garantia mecânica, inevitavelmente ficará confuso. Por exemplo, Provérbios 22:6 fala sobre ensinar a criança no caminho que deve andar. Isso é um princípio bíblico, mas não é uma fórmula matemática que elimina a responsabilidade individual ou a complexidade da vida. O que Provérbio faz é mostrar padrão da realidade moral. Ele ensina que existe uma conexão entre causa e efeito na vida, mas essa conexão está dentro da sabedoria de Deus e não acima dela. A terceira sessão vai do capítulo 22 ao 24, que apresenta os chamados ditos dos sábios. Aqui o estilo muda um pouco, os textos são um pouco mais longos, mais reflexivos e mostram uma aproximação com a sabedoria do Antigo Oriente. Mas, novamente, há uma diferença fundamental. Mesmo quando há semelhança de forma, o conteúdo continua sendo teocêntrico, ou seja, em Deus. Tel, Deus, cêntrico, centro. Centro de Deus ou Deus no centro. A quarta sessão, do capítulo 25 ao 29, é identificada como uma coletânea organizada nos dias de Ezequias. Isso mostra que o livro passou por um processo de preservação e organização ao longo do tempo. Isso é importante porque revela que Provérbios não é apenas um produto individual, mas uma herança comunitária, reconhecida como valiosa e preservada pelo povo de Deus. Por fim, temos o capítulo 30 e 31. Aqui encontramos as palavras de Agur e Lemuel. Essas sessões funcionam como uma espécie de fechamento do livro. Agur traz reflexões mais existenciais, reconhecendo a limitação humana diante de Deus. Já o capítulo 31 apresenta a mulher virtuosa, que não deve ser lida apenas como um ideal feminino isolado, mas como uma representação prática da sabedoria aplicada à vida. Se você observar bem, o livro começa com a busca da sabedoria e termina com a sabedoria encarnada na vida real, ou seja, não é apenas teoria, é prática. Agora, além da estrutura, nós precisamos entender a forma literária de Provérbios, porque isso afeta diretamente a interpretação. Provérbios é poesia hebraica, mas não poesia baseada em rima como a nossa cultura. É uma poesia baseada em paralelismo de ideias. Existem três formas principais: o paralelismo antitético, como nós já vimos, trabalha com contraste. Ele coloca
lado a lado o caminho do justo e o caminho do ímpio, o sábio e o tolo, o diligente e o preguiçoso. O paralelismo sinônimo repete a mesma ideia com palavras diferentes, aprofundando o entendimento. Não é redundância, é intensificação. O paralelismo progressivo desenvolve o pensamento em etapas, conduzindo o leitor a uma conclusão mais ampla. Mas por que isso é importante? Porque Provérbios não foi feito para ser lido rapidamente, ele foi feito para ser meditado. Cada versículo é denso, cada frase carrega uma carga de significado que precisa ser explorada. E isso nos leva a um ponto essencial para a aula. Provérbio exige tempo, ele não pode ser consumido com informação rápida, ele precisa ser absolvido. Além disso, há outro elemento importante. O provérbio trabalha com observação da vida. Ele observa padrões, comportamentos, consequências. Mas essa observação não é neutra. Ela é interpretada à luz de Deus. Por exemplo, quando o Provérbios fala sobre o preguiçoso, ele não está apenas descrevendo alguém que não trabalha. Ele está revelando uma desordem moral. Preguiçoso não é apenas alguém sem produtividade. Ele é alguém desalinhado com a ordem de Deus. Da mesma forma, quando fala sobre língua, não é apenas sobre comunicação, é sobre verdade, integridade, impacto moral. Então, para resumir este bloco de forma clara, entender Provérbios exige compreender que o livro é uma coleção organizada, com seções diferentes, estilos diferentes e funções diferentes. Ele não pode ser lido como um texto contínuo, nem interpretado como promessas isoladas. Ele deve ser lido como um conjunto de princípios que revelam a ordem moral da vida diante de Deus. E essa ordem não é opcional, ela está inserida na própria realidade. O homem pode ignorá-la, mas não pode escapar das consequências de viver contra ela. Então, esse é o capítulo 2 do livro de Provérbios, né? Falamos sobre todos os aspectos. Agora nós vamos entrar no capítulo 3, que fala sobre a teologia em Provérbios. Isso é muito importante, né? O capítulo 3, a sua introdução, diz assim: o livro de Provérbios, sem dúvida, é considerado um livro que ensina uma sabedoria prática e cotidiana. Contudo, quando nos debruçamos na riqueza dos diversos provérbios bíblicos, percebemos que o livro é extremamente teológico. É possível abordar a teologia de Provérbios a partir das categorias da teologia sistemática, a saber, teontologia, antropologia e bibliologia. O primeiro tópico, né, do capítulo 3 é Deus em Provérbios. O livro de Provérbios se refere a Deus pelo nome em 94 versículos e por pronomes em 11 versículos, nos capítulos 1 a 9, assim como por outros epitetos, né, em 23, 11, 24, 12 e provavelmente 21, 12, totalizando 100 versículos em 915, o que corresponde a mais de 10% dos versículos do livro. Na seção 2, né, do capítulo 10 ao 22, o livro se refere quase exclusivamente a Deus pelo nome de Yahvé, né, que é o tetagrama YHWH, Yud, Re, Vav, Re, né, que é o tetagrama, que posteriormente foi transliterado para Yahvé, né, que significa Senhor, né, no caso. No total, 87 vezes. A outra forma recorrente de se referir a Deus em Provérbios é Elohim. Entretanto, sua ocorrência é mínima, comparada à ocorrência do Yod-He-Vav-He. 3 vezes para a indicação com o nome divino para o Deus de Israel e 2 vezes como Deus pessoal de alguém. O livro de Provérbios também apresenta o tema da criação, num total de 10 vezes. Sua maior ocorrência é encontrada nos Provérbios de Salomão,
totalizando 5 vezes. Aparece também 2 vezes no prólogo, uma vez em Salomão, segundo, e uma vez no poema de Agur. Todos esses textos se referem ao Senhor como Criador e não há espaço para pensar a criação independente de sua atividade. O Senhor é o único e soberano Criador. Em toda a teologia bíblica é impossível separar a teontologia da antropologia. Teontologia é a teologia de Deus, okay? Que é o que nós vimos até agora. Né? A antropologia é a teologia do homem. Né? Antro fala de homem, logia está falando sobre ciência, estudo. Né? Então é o estudo do homem, teotologia, o estudo de Deus. Na teologia, Deus sempre é comparado analogicamente com o homem. Há sempre um contraste entre o homem e Deus. Nessa relação, o homem sempre percebe, ou deveria perceber, a superioridade de Deus em relação a eles, bem como sua independência dele. Ainda falando sobre o homem, Provérbios, né, em todo o Antigo Testamento, o ser humano é designado como uma unidade psicossomática, destacando componentes fundamentais para a compreensão do mesmo junto a Deus. Em Provérbios, os componentes mais importantes são Nefesh, que é a alma, né? Ou Liv, que é o coração, ou Ruá, que é espírito. No livro de Provérbios também nós vamos falar sobre a inspiração. Né? A inspiração. Embora o livro de Provérbios ressalta a autoria de Salomão e outros sábios, é de suma importância ressaltarmos que o livro de Provérbios não é apenas uma coletânea de ditos sábios criados ou pensados pela mente brilhante de Salomão, mas textos inspirados pelo Espírito Santo dado a eles para nos transmitir. Por isso que nós falamos, né, em diversos momentos que a palavra sabedoria ela não nasce na mente humana, nem criação humana, nem experiência humana, nem intelectualidade humana. Né? A verdadeira sabedoria ela vem de Deus e isso faz com que, né, nós entendamos a inspiração bíblica, ou melhor, a inspiração divina, né, para esse contexto bíblico, né, ou todo o livro bíblico. Né? Ao longo dos séculos, inúmeros ditados e provérbios foram compilados e transformados em livros. Mas nenhuma coleção é mais importante do que o livro de Provérbios. Em primeiro lugar, Provérbios faz parte das Escrituras e, portanto, foi inspirado pelo Espírito de Deus. 2 Timóteo 3,16 aponta isso. Né? Provérbios apresenta muito mais do que ditados astutos com base nas investigações de um homem e suas interpretações de experiência humana. Uma vez que foi Deus quem inspirou este livro, ele faz parte da revelação divina e relaciona as questões da vida humana com Deus e com tudo que é eterno. O livro de Provérbios é citado no Novo Testamento e, portanto, tem aplicação prática para a vida dos cristãos. A respeito da sua canonicidade, né? Quanto ao livro de Provérbios, não houve disputa quanto à sua posição no cânon, né, do Antigo Testamento, tampouco objeção dos cristãos na organização do Novo Testamento. Sua vasta aceitação no mundo judaico pode ser evidenciada em diversas obras fundamentais para o judaísmo, como, por exemplo, o Talmud, cujo livro de Provérbios aparece após os livros de Salmos e Jó. Além da Septuaginta, né, na obra hebraica, Shabat, sua citação do Novo Testamento, especialmente em Tiago, capítulo 4, versículo 6, Provérbios, que cita, né, Provérbios 3:34. Evidencia sua ampla aceitação em meados do século I depois de Cristo. Tenho aqui uma observação a fazer, né, a respeito da teologia em Provérbios. Depois de entendermos a natureza da sabedoria e a estrutura do livro, agora nós entramos em um ponto decisivo, a teologia de Provérbios. Porque se nós não entendemos quem Deus é dentro do livro, não vamos interpretar a sabedoria apenas como técnica de vida. E esse seria um erro grave. Provérbios não ensina apenas como viver melhor, ele ensina como viver corretamente diante de Deus. E isso muda completamente a leitura. A apostila mostra que Deus aparece constantemente no livro, principalmente através dos nomes do Senhor, o Deus da aliança, e isso já é significativo.
Não é um Deus genérico, não é uma força abstrata, não é uma ideia filosófica, é Deus revelado. E Deus que se relaciona com seu povo. Quando nós observamos textos, percebemos que Provérbio apresenta Deus de forma muito clara em três dimensões principais: criador, sustentador e governante moral. Deus é apresentado como criador em Provérbios 3,19. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento estabeleceu os céus. Esse versículo é fundamental porque conecta a sabedoria com a criação. A sabedoria não é apenas algo que Deus ensina depois, ele está presente na própria estrutura do mundo. Isso significa que a realidade não é neutra, ela foi organizada com lógica, com ordem, com propósito. E isso tem implicações profundas, porque viver com sabedoria não é apenas seguir conselhos, é viver de acordo com a estrutura da realidade criada por Deus. Quando o homem age com sabedoria, ele está em harmonia com a criação. Quando age com insensatez, ele entra em conflito com essa ordem. Deus é apresentado como sustentador. Ele não apenas criou o mundo, mas continua governando o seu funcionamento. Provérbios 16, 33, está assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Esse versículo mostra que mesmo em situações aparentemente aleatórias, Deus está no controle. Isso quebra uma ideia muito incomum de que a vida é dominada pelo acaso. Para Provérbios, não existe acaso absoluto, existe a soberania de Deus operando em todas as coisas. E isso precisa ser bem entendido em sala de aula, porque Provérbios ensina a responsabilidade humana, mas nunca separa isso da soberania divina. O homem decide, age, escolhe, mas Deus governa acima de tudo. E terceiro, Deus é apresentado como governante moral. Ele não apenas criou e sustenta, mas também estabelece padrões de justiça. Provérbios 11:1 está escrito: balança enganosa é abominação para o Senhor. Aqui nós vemos que a sabedoria não é apenas prática, ela é ética. Existe certo e errado, existe justiça e injustiça, e essas categorias não são definidas pelo homem, mas por Deus. Isso nos leva a uma conclusão importante: a sabedoria bíblica não pode ser separada, não pode ser separada da moralidade. Uma pessoa pode ser eficiente, estratégica, bem-sucedida e ainda assim ser insensata à luz de Provérbios. Se sua vida não estiver alinhada com a justiça de Deus, é assim, e ainda assim ser insensata à luz de Provérbios, se sua vida não estiver alinhada com Deus. Uma pessoa rica, bem-sucedida, né, estrategicamente, com a coisa eficiente. Se ela for insensata à luz de Provérbios, é isso que o texto diz. Ok. Agora, além de entender quem Deus é, precisamos entender como ele se relaciona com o homem dentro do livro. E aqui aparece uma tensão muito importante, a relação entre soberania divina e responsabilidade humana. Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Esse versículo é extremamente rico, ele mostra que o homem não é passivo, ele planeja, ele pensa, ele toma decisão, mas ao mesmo tempo, Deus está acima disso, conduzindo a história. Glória a Deus. Então, para resumir este bloco, a teologia de Provérbios nos mostra que Deus criou o mundo com sabedoria, sustenta esse mundo com a sua soberania e governa este mundo com a sua justiça. E o homem só pode viver corretamente quando reconhece essa realidade e se submete a ela. Passando para o quarto e último capítulo, né, que é o Ensinos para a Vida. Deixa eu virar minha apostila aqui, que eu vou acompanhando aqui, porque eu também tenho anotação nela, né? Então, a gente vai devagarzinho, né? A introdução do capítulo 4. Como atestado anteriormente, o livro de Provérbios resume-se em sabedoria prática, um caminho para a vida bem-sucedida. Há diversos provérbios que tratam de diversas áreas da vida. Entretanto, é possível encontrar núcleos maiores de assuntos
que podem ser agrupados e funcionam como uma espécie de fio norteador para a compreensão do livro. Neste capítulo, abordaremos, portanto, de forma específica os principais assuntos que perpassam o livro de Provérbios. Deus e o homem. A compreensão acerca de Deus oferecida no livro de Provérbios já foi discutida no capítulo anterior. Contudo, é importante ressaltar e reforçar que Deus é, não que Contudo, é importante ressaltar e reforçar que Deus não é um assunto secundário no livro de Provérbios. Antes, é tema principal e fundamental para alcançar a sabedoria. Toda a vida, os principais assuntos encontrados em Provérbios estão relacionados com o homem, em especial sua incapacidade de alcançar a vida. Consequentemente, a sabedoria, sem voltar-se para Deus, fonte de ambas, Provérbios ressalta o declínio do homem e a sua imperfeição, pois somente em Deus, princípio e fim da sabedoria, alcançamos vida em abundância. Chegamos ao ponto em que Provérbios se torna mais concreto, né, na vida do homem, né, a aplicação da sabedoria na vida real. Se até aqui nós vimos conceito, estrutura e teologia, agora nós vemos como tudo isso se manifesta no comportamento humano. Porque em Provérbios, sabedoria não se transforma em prática, não é sabedoria verdadeira. Porque em Provérbios, sabedoria que não se transforma em prática não é sabedoria verdadeira. A apostila mostra que o livro trabalha com diferentes tipos de pessoa. E isso é muito importante, porque Provérbios não fala apenas de ideias, mas de perfis humanos. Ele descreve o comportamento, a atitude, o caráter. Um dos primeiros tipos apresentados é o simples. O simples não é necessariamente mal intencionado. Ele é ingênuo, inexperiente, facilmente influenciável. O problema do simples não é que ele escolheu o mal, mas que ele não sabe discernir o bem do mal. Provérbios 14:15 diz: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. E isso é extremamente atual. Vivemos numa época em que as pessoas recebem informação o tempo todo, mas não têm discernimento. O simples acredita, aceita, segue, sem filtrar. Depois temos o tolo. Diferente do simples, o tolo já rejeita a correção. Ele não apenas não sabe, ele não quer saber. Ele resiste à instrução. Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Aqui nós vemos o problema central: a autossuficiência. O tolo confia em si mesmo, ele não se submete à verdade, não aceita a correção e não conhece limite. E há ainda o zombador. Esse é um estágio mais avançado. Ele não apenas rejeita a sabedoria, ele despreza, ridiculariza. Ele trata a verdade com desprezo. Provérbios 21:24 diz: o soberbo é presumido, o zombador é o seu nome. Aqui nós temos um coração endurecido. Não é mais ignorância, é resistência ativa contra a verdade. Esses três tipos mostram uma progressão. O simples pode aprender, o tolo resiste, o zombador despreza. E isso revela que a insensatez não é apenas falta de conhecimento, é um problema moral. Outro personagem importante em Provérbios é o preguiçoso. E aqui precisamos ter cuidado para não interpretar de forma superficial. O preguiçoso não é apenas alguém que descansa, ele é alguém que evita responsabilidade. Provérbios 6 usa a imagem da formiga para ensinar isso. A formiga trabalha sem precisar de supervisão. Ela se organiza, se antecipa, se prepara. O preguiçoso faz o oposto. Ele adia, ele inventa desculpa, ele não termina o que começa. Isso revela algo importante. A sabedoria envolve disciplina. Não basta saber o que é certo, é preciso fazer o que é certo de forma constante.
Provérbios também fala muito sobre a língua. Isso mostra que a sabedoria se manifesta na forma como falamos. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aqui nós vemos que palavras não são neutras, ela constrói ou destrói. O sábio controla sua fala, o insensato fala impulsivamente. Outro tema importante é a família. Provérbios apresenta a transmissão da sabedoria como responsabilidade dos pais. Provérbios 1, versículo 8 diz: Ouve, filho meu, a instrução de teu pai. Isso mostra que a sabedoria não é apenas individual, ela é transmitida, ela faz parte de uma formação. E por fim, Provérbios fala sobre o coração, e esse talvez seja o ponto mais profundo de todos. Provérbios capítulo 3, versículo 20, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Isso significa que o comportamento é a consequência do interior. A vida externa é resultado da condição interna. E aqui está a grande conclusão do livro. A sabedoria não é apenas mudança de comportamento, é transformação de coração. Depois de tudo isso, podemos afirmar com clareza: Provérbios não ensina apenas como evitar erros, ele ensina como viver corretamente diante de Deus. A sabedoria bíblica não é apenas saber o que fazer, é viver reconhecendo quem Deus é. O homem sábio não é aquele que controla tudo, é aquele que se submete à ordem de Deus. E isso começa com uma decisão fundamental. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Podemos afirmar que o livro de Provérbios é um manual prático para o bem viver. Então reflita sobre como este livro pode contribuir para o amadurecimento do crente em todas as áreas da sua vida. Amém, meus irmãos? Esse foi a unidade 3. Eu volto a dizer, eu li uma boa parte dessa reflexão, né, que a gente extraiu do livro, né? A gente tem compartilhado nos grupos, né? No grupo, melhor dizendo, da nossa aula, né? Da nossa matéria, junto à igreja, com todos os nossos irmãos. Há alguns áudios feito, né, por inteligência artificial, como se fosse um podcast, né? Também temos compartilhado com os irmãos alguns slides para os irmãos acompanharem. Temos também as nossas aulas presenciais, de quem participou. Mas segue, né? Você que está estudando, leia a sua apostila, não se baseie somente pelos vídeos ou pelos áudios, pelas aulas, mas consuma, né, o conteúdo que está aqui disponibilizado para você. Leia, medite, responda as perguntas ao final da apostila, né, para que você possa fazer uma prova bem-sucedida. Deus te abençoe e até a próxima aula.